Oi, meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o canal História Fora de Foco, em que eu normalmente falo sobre história e de vez em quando gravo alguns vídeos como esse em que eu tento responder algumas perguntas e fazer alguns comentários. No programa de hoje eu quero responder a seguinte pergunta que é: de vez em quando as pessoas pegam o que alguém disse e tratam como se aquilo fosse verdade somente porque a pessoa é um doutor. O doutor fulano disse tal coisa, então tal coisa só pode ser verdade, afinal foi um doutor que disse. E o que eu vou responder aqui é o seguinte: só porque alguém é doutor, então ele tem autoridade para dizer algo e tudo que ele diz tem o peso de verdade? Mas antes de eu responder essa questão, só quero lembrar você de seguir eu e também aqui o canal nas nossas redes sociais para me ver falando sobre história fora do YouTube e me ver falando besteira sobre outros assuntos também. Primeiro de tudo, qual é a diferença entre um doutor, alguém que tem um doutorado, deixando claro, e uma pessoa que não é? Primeiro de tudo é porque o doutor ele tem um grande conhecimento numa área. Vamos pegar aqui o meu caso para me usar de exemplo. Eu tenho uma graduação em História, eu fiz um mestrado em História e agora eu estou cursando um doutorado em História. Estou no 3º ano e se tudo der certo daqui a 2 anos me tornarei doutor. Se Deus e a banca deixarem, é claro. Isso varia de lugar para lugar. Em alguns lugares você não precisa passar pelo mestrado para chegar ao doutorado, mas de qualquer forma, quem tem um doutorado é alguém que estudou bastante sobre um assunto. Então, estudando bastante, alguém que tem um doutorado vai ter uma série de referências, porque estudou muito, e ele vai ter um grande conhecimento na área e, por vezes, vai também produzir conhecimento dentro daquela área. Por exemplo, um historiador como eu escreve artigos e escreve livros sobre história. Eu não escrevo tanto quanto eu deveria, mas escrevo um pouco. Só que aí, depois de passar por tudo isso, estudo, referências e tudo mais, escrever e produzir conteúdo, tudo que o doutor fala é verdade? Não. E a resposta é meio óbvia, pelo seguinte: a opinião de alguém, mesmo que seja de um doutor, deve ser embasada e deve passar por um processo. Por exemplo, numa tese de doutorado, você vai e desenvolve uma ideia e você prova aquilo escrevendo aquele texto. Só que você não prova só escrevendo o texto. Aquele texto tem que passar por uma banca que vai julgar se ele é válido ou não e se você vai se tornar ou não um doutor. Depois disso, se você quiser provar outras ideias, você pode escrever artigos, publicar esse artigo em revista, e para que esses artigos sejam publicados, eles passam por uma comissão julgadora que vai avaliar o seu artigo. Quanto maior for a nota da revista em que você está publicando, mais força vai ter a ideia que você está desenvolvendo, e é assim que o doutor ou um pesquisador acaba defendendo as suas ideias. Mas aí você me pergunta: então sempre que um doutor, sempre que um pesquisador quiser defender uma ideia, ele vai ter que fazer tudo isso? Escrever um artigo, publicar e esperar que aceitem? Na verdade não. Muitas vezes as pessoas podem sim dar a sua opinião, mas é importante, essa opinião ela tem que ser embasada. É praticamente o que eu faço aqui nesses vídeos. Quando eu estou gravando meus vídeos sobre história, não esses vídeos em que eu dou minha opinião, mas vídeos sobre história, como aqueles que eu falo, por exemplo, sobre a gripe espanhola no Brasil, eu sempre vou citar e sempre vou colocar na descrição do vídeo vários autores de artigos e livros e trabalhos que eu vi. Porque quem está dizendo aquilo não sou eu. Quem está dizendo aquilo são aquelas pessoas. Falar sobre história normalmente é subir no ombro de gigantes. E é, a minha maneira, é o que eu faço aqui no YouTube. Só que por vezes, para as pessoas legitimarem uma ideia, para defenderem uma ideia, elas vão dizer: olha só, tal rapaz que é doutor, ele disse que isso daqui é verdade. E não é só porque um doutor diz que algo é verdade, que algo é. Ele tem que provar que aquilo é verdade. É claro que ele pode dar a opinião dele, mas de preferência ele tem que estar dando a opinião dele sobre um assunto que é da competência dele, que é da área que ele estudou, na qual ele acaba sendo especialista. E para ilustrar tudo isso, o que eu estou falando, um exemplo que apareceu recentemente foi o seguinte: dentro de todo esse contexto complicado de coronavírus que a gente está vivendo, chegou um momento em que o cientista que descobriu o vírus do HIV foi lá e disse que o coronavírus, na verdade, foi criado em um laboratório chinês. E muitas pessoas trataram isso como verdade, afinal, ele é um cientista extremamente importante, é o cientista que descobriu o HIV, uma descoberta extremamente importante para a ciência e para a nossa história. Só que não necessariamente é verdade só porque ele disse. Para que isso fosse verdade, ele teria que provar, teria que fazer um estudo, teria que apresentar provas,
Outros cientistas teriam que analisar essas provas e depois dizer se é verdade ou não. Até que ele faça isso, a opinião dele é só a opinião dele. É uma opinião que é ouvida, afinal ele é um cientista extremamente importante? Sim, é. Mas uma opinião é sempre uma opinião. E para que essa opinião seja validada, é todo aquele processo que eu falei para vocês. Escrever um artigo, escrever um livro, submeter esse artigo para que seus pares, para que outros cientistas analisem, e então provar. Por isso, a próxima vez que alguém disser para você tal coisa é verdade porque tal doutor disse, tenta ver se aquela pessoa tem um doutorado naquela área, se ela é uma especialista naquele assunto e, principalmente, se além de dizer uma coisa, ele provou isso e essa prova foi reconhecida pela comunidade científica. Afinal, como dizem por aí, falar até papagaio fala, mas provar já é um pouquinho mais complicado. E num momento em que informações muitas vezes chegam para a gente de forma distorcida ou até mesmo falsificada, é sempre bom saber reconhecer uma informação quando ela é e quando ela não é verdade. E bem, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, um vídeo mais simples, um vídeo mais opinativo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, mostrar para seus amigos, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também deixar seus comentários aqui embaixo. E de resto, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço.